E se eu lhe dissesse que um homem acredita ter finalmente descoberto onde está um dos aviões mais misteriosos da história da aviação? Durante mais de uma década, o mundo tentou responder a uma pergunta simples, mas aterradora: o que aconteceu ao MH370? Agora, o investigador aeroespacial Richard Godfrey afirma ter provas de que sabe exatamente onde o avião desaparecido do Malaysia Airlines Flight MH370 está escondido no fundo do oceano. Em 8 de março de 2014, o mundo acordou com uma notícia que parecia impossível. Um avião moderno, cheio de passageiros, tinha simplesmente desaparecido. Não houve pedido de socorro. Não houve sinal claro de acidente. Apenas silêncio. O MH370, um Boeing 777 da Malaysia Airlines, partiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas, passageiros, tripulação, famílias inteiras. Era para ser um voo normal de poucas horas. Mas nunca chegou ao destino. Pouco depois da descolagem, algo estranho aconteceu. O avião deixou de responder aos radares civis. Os sistemas de comunicação desapareceram. E então, o avião simplesmente sumiu. Nenhum piloto reportou problemas. Nenhuma mensagem de emergência foi enviada. Foi como se o avião tivesse sido apagado do mapa. Nos dias seguintes, começou uma das maiores operações de busca da história da aviação. Países de todo o mundo juntaram-se à missão. Navios, aviões militares, satélites, todos tentavam encontrar alguma pista. Mas o oceano é enorme. E o MH370 parecia ter desaparecido sem deixar rastro. Durante anos, investigadores analisaram cada pequeno detalhe. Restos de destroços encontrados em praias do Oceano Índico deram pistas de que o avião provavelmente caiu naquela região. No entanto, a localização exata nunca foi confirmada. Isso alimentou inúmeras teorias. Alguns acreditam que houve uma falha técnica catastrófica. Outros pensam que foi um ato deliberado do piloto. Há até quem especule sobre teorias mais estranhas, desde sequestros secretos até intervenções militares. Mas nenhuma dessas explicações conseguiu resolver totalmente o mistério. E foi exatamente esse vazio de respostas que levou investigadores independentes a continuarem a procurar. Um desses investigadores é Richard Godfrey. Durante anos, Godfrey estudou dados que muitos outros ignoraram. Ele analisou sinais de rádio globais, padrões de satélite e informações técnicas extremamente complexas. O objetivo? Encontrar uma nova forma de rastrear o último percurso do MH370. E agora ele afirma ter chegado a uma conclusão surpreendente. Segundo Godfrey, existe uma área específica no fundo do Oceano Índico onde o avião provavelmente está. Um local que nunca foi completamente explorado nas buscas anteriores. Se ele estiver certo, o maior mistério da aviação moderna pode finalmente estar perto de ser resolvido. Mas há uma pergunta crucial. Será que esta descoberta é realmente a peça final do puzzle? Ou será apenas mais uma teoria numa história cheia de pistas falsas? Porque quando se trata do MH370, uma coisa é certa, cada nova descoberta abre ainda mais perguntas. E o que vamos ver a seguir pode mudar completamente aquilo que pensamos saber sobre o desaparecimento deste avião. No próximo capítulo, vamos voltar àquela noite fatídica de março de 2014 e reconstruir, minuto a minuto, os momentos em que o MH370 desapareceu dos radares. Porque quanto mais olhamos para aquela noite, mais estranhas as coisas parecem. Tudo parecia absolutamente normal. O avião descolou, os sistemas funcionavam, e os pilotos estavam em contato com o controle de tráfego aéreo. Mas em menos de uma hora, algo mudou. Uma simples mensagem de rádio foi transmitida, e poucos minutos depois, o Malaysia Airlines Flight MH370 desapareceu para sempre. A madrugada de 8 de março de 2014 começou como qualquer outra nos aeroportos movimentados da Ásia. O voo MH370 da Malaysia Airlines estava programado para sair de Kuala Lumpur, na Malásia, e seguir para Pequim, na China. Era uma rota comum, feita milhares de vezes sem qualquer problema.
A bordo estavam 239 pessoas, incluindo passageiros de vários países. Havia turistas, trabalhadores, estudantes e famílias inteiras. No cockpit estavam 2 pilotos experientes. O comandante tinha mais de 18.000 horas de voo. Tudo indicava que seria apenas mais um voo rotineiro. Às 0h41 da manhã, o avião descolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Nos primeiros minutos, tudo correu exatamente como planeado. O avião subiu a altitude de cruzeiro e seguiu a rota normal em direção ao Mar do Sul da China. Cerca de 38 minutos depois da descolagem, ocorreu a última comunicação de rádio. O comandante respondeu calmamente ao controle de tráfego aéreo com uma frase simples. Boa noite. Malaysian 370. Nada parecia estranho. Mas poucos minutos depois, algo muito incomum aconteceu. O sistema transponder, que permite aos radares civis identificar e seguir o avião, foi desligado. De repente, o MH370 desapareceu dos radares civis. Normalmente, quando isso acontece, há uma explicação simples, uma falha técnica, uma tempestade ou um erro de comunicação. Mas neste caso, a história estava apenas a começar. Os radares militares da Malásia continuaram a captar algo estranho. Em vez de seguir para norte em direção à China, o avião pareceu virar bruscamente para o oeste, atravessando novamente a Península Malaia. Era uma mudança de rota enorme, algo que normalmente exigiria autorização e comunicação com os controladores. Mas não houve nenhuma mensagem. O avião continuava a voar, mas em silêncio total. Durante várias horas, o MH370 continuou a enviar pequenos sinais automáticos para satélites, conhecidos como nchaks. Estes sinais não revelavam a localização exata do avião, mas indicavam que ele ainda estava no ar. Cada novo sinal indicava algo assustador. O avião estava a voar cada vez mais para sul, em direção ao remoto Oceano Índico. Esta descoberta mudou completamente o foco das buscas. Inicialmente, as equipas procuravam no Mar do Sul da China. Mas depois de analisar os dados de satélite, os investigadores perceberam que o avião provavelmente terminou o voo em uma das regiões mais isoladas do planeta. Um lugar com milhares de quilômetros de oceano vazio. Nos anos seguintes, equipas internacionais começaram uma gigantesca operação de busca naquela área. Navios especializados varreram o fundo do mar usando sonar avançado. Foi uma missão enorme. E incrivelmente difícil. O fundo do Oceano Índico é um dos mais complexos do mundo, cheio de montanhas submarinas, vales profundos e terrenos irregulares. Mesmo com tecnologia moderna, encontrar um avião ali é como procurar uma agulha num oceano inteiro de palheiros. Depois de anos de buscas e milhões de dólares gastos, a operação oficial acabou por ser encerrada. O avião nunca foi encontrado. Mas isso não significa que o mistério tenha terminado. Porque alguns investigadores acreditam que a busca pode ter acontecido no lugar errado. E é exatamente aqui que entra novamente o trabalho de Richard Godfrey. Segundo ele, uma tecnologia pouco conhecida pode revelar algo que ninguém conseguiu ver antes. E se os seus cálculos estiverem certos, o local onde o MH370 terminou o voo pode estar finalmente ao nosso alcance. No próximo capítulo, vamos explorar a descoberta surpreendente de Richard Godfrey e a tecnologia que ele acredita ter finalmente resolvido o maior mistério da aviação moderna. Será que ele realmente encontrou o avião? Ou estamos perante mais uma teoria controversa? A resposta pode ser muito mais surpreendente do que imagina. Durante anos, especialistas analisaram satélites, radares e destroços encontrados no oceano, mas nenhum conseguiu apontar para um local exato. Até agora. O investigador aeroespacial Richard Godfrey afirma ter feito algo que ninguém conseguiu antes, rastrear o percurso completo do Malaysia Airlines Flight MH370 até o ponto exato onde acredita que o avião está no fundo do mar. Mas como é que ele chegou a esta conclusão? A resposta começa com uma tecnologia pouco conhecida chamada WSPR. WSPR significa Weak Signal Propagation Reporter. É uma rede global usada por radioamadores para estudar como os sinais de rádio viajam pela atmosfera da Terra.
Milhares de transmissores e receptores espalhados pelo planeta enviam pequenos sinais de rádio constantemente. Esses sinais podem viajar milhares de quilômetros. Normalmente, este sistema é usado para estudar condições atmosféricas e propagação de rádio. Mas Godfrey teve uma ideia diferente. Ele perguntou-se algo simples, mas revolucionário. E se um avião a voar através destes sinais de rádio deixar pequenas perturbações que podem ser detectadas? Quando um objeto grande, como um avião, atravessa o caminho de um sinal de rádio, pode causar pequenas alterações nesse sinal. Essas alterações são extremamente subtis, tão pequenas que normalmente passam despercebidas. Mas com milhões de registros de dados, padrões começam a aparecer. Godfrey passou anos a analisar esses dados. Ele examinou sinais enviados e recebidos em diferentes partes do mundo durante a noite do desaparecimento do MH370. O objetivo era procurar pequenas anomalias que pudessem indicar a presença de um grande objeto em movimento. E segundo ele, os dados começaram a revelar algo surpreendente. Ao cruzar essas perturbações de sinal com os dados conhecidos de satélite, Godfrey acredita ter reconstruído uma possível rota detalhada do avião. Essa rota leva o MH370 profundamente para o sul do Oceano Índico. Mas aqui está a parte mais impressionante. Godfrey afirma ter identificado uma área muito específica onde o avião provavelmente terminou o voo. Essa área fica perto de uma região conhecida como Broken Ridge, uma enorme formação montanhosa submersa no Oceano Índico. Segundo os seus cálculos, o avião pode estar localizado a cerca de 4.000 metros de profundidade. Isso explicaria por que as buscas anteriores podem não ter encontrado nada. O terreno submarino naquela área é extremamente difícil de mapear. Há encostas íngremes, ravinas profundas e zonas onde o sonar pode ter dificuldade em identificar objetos. Em outras palavras, o avião pode simplesmente estar escondido no fundo do mar. A teoria de Godfrey chamou rapidamente a atenção de especialistas e investigadores independentes. Alguns acreditam que a ideia tem potencial real. Outros são mais céticos. Afinal, o método WSPR nunca foi originalmente criado para rastrear aviões. E muitos cientistas ainda debatem se os dados podem realmente ser usados com essa precisão. Mas mesmo os críticos admitem uma coisa. Se a análise de Godfrey estiver correta, pode apontar para uma nova área de busca extremamente promissora. E isso é algo que muitas famílias das vítimas esperam há mais de uma década. Porque para elas, o desaparecimento do MH370 não é apenas um mistério científico. É uma ferida aberta. Sem respostas definitivas, sem um local confirmado do acidente, e sem uma explicação final. Mas imagine por um momento. E se o avião estiver realmente naquele local? E se, depois de todos estes anos, a tecnologia finalmente nos permitir encontrá-lo? Isso poderia finalmente revelar o que realmente aconteceu naquela noite de 2014. No próximo capítulo, vamos explorar mais profundamente a tecnologia por trás desta descoberta, e perceber se este método inovador pode realmente resolver o maior mistério da aviação moderna. Porque às vezes, as respostas não estavam escondidas no oceano. Estavam escondidas nos sinais invisíveis que atravessam o nosso planeta todos os dias. E se a chave para encontrar o MH370 nunca esteve no oceano, mas sim no ar, invisível à nossa volta? Durante anos, investigadores procuraram uma Malaysia Airlines Flight MH370 com navios, satélites e sonares avançados. Mas o investigador Richard Godfrey acredita que a verdadeira pista pode estar escondida em algo que usamos todos os dias, sinais de rádio que atravessam o planeta. Para entender esta ideia, precisamos primeiro de perceber algo importante. O mundo está constantemente cheio de ondas de rádio invisíveis. Estas ondas vêm de estações de rádio, satélites, torres de comunicação e até de milhares de radioamadores espalhados pelo planeta. Todos estes sinais viajam pela atmosfera, saltando entre a Terra e a ionosfera. É aqui que entra a rede WSPR. Como vimos no capítulo anterior, o WSPR é um sistema global usado por radioamadores para estudar como os sinais de rádio se propagam pelo mundo. Existem milhares de estações WSPR espalhadas por diferentes países.
Cada uma envia pequenos sinais de rádio que podem viajar milhares de quilômetros antes de serem captados por outra estação. Sempre que um sinal é enviado e recebido, o sistema guarda um registro muito preciso com hora, localização e intensidade do sinal. Ao longo de um único dia, são gerados milhões de registros. E aqui surge a parte fascinante. Quando algo grande, como um avião, atravessa o caminho entre duas estações, pode alterar ligeiramente a forma como o sinal chega ao receptor. Essas alterações podem parecer insignificantes, mas quando analisadas em grande escala, podem revelar padrões. Foi exatamente isso que Godfrey decidiu investigar. Ele reuniu milhões de registros WSPR da noite em que o MH370 desapareceu. Depois, começou a procurar pequenas alterações nos sinais que poderiam indicar a passagem de um grande objeto. O que ele afirma ter encontrado é surpreendente. Segundo a sua análise, várias dessas perturbações parecem alinhar-se com uma rota específica através do Oceano Índico. Quando essas alterações são colocadas num mapa e comparadas com os dados de satélite conhecidos, surge uma possível trajetória para o avião. E essa trajetória leva diretamente à área onde Godfrey acredita que o avião caiu. Mas há outro detalhe importante. Os dados de satélite conhecidos como pings do Inmarsa já indicavam que o avião voou para sul durante várias horas após desaparecer dos radares. Esses sinais criaram um arco enorme no Oceano Índico, conhecido como 7TH Arc. A maioria das buscas anteriores concentrou-se nessa região. Mas o método WSPR de Godfrey sugere algo ainda mais específico dentro dessa área. Uma zona muito mais pequena. Se essa análise estiver correta, isso poderia reduzir drasticamente a área de busca. E isso muda tudo. Porque o maior desafio na procura do MH370 nunca foi a tecnologia. Foi sempre a dimensão gigantesca do oceano. Mesmo com submarinos robóticos e sonares avançados, procurar numa área enorme é extremamente difícil. Mas se os investigadores souberem exatamente onde procurar, as hipóteses aumentam drasticamente. Ainda assim, nem todos estão convencidos. Alguns cientistas dizem que o método WSPR ainda precisa de mais testes e validação. Outros afirmam que as perturbações de sinal podem ter muitas causas diferentes. Tempestades solares, interferências atmosféricas e até outras aeronaves podem afetar os sinais de rádio. Por isso, a grande questão continua em aberto. Será que esta tecnologia inovadora realmente revelou a última posição do MH370? Ou será apenas uma coincidência impressionante nos dados? Independentemente da resposta, uma coisa é certa. A busca pelo MH370 está longe de terminar. E se esta nova tecnologia estiver certa, o avião pode estar muito mais perto de ser encontrado do que alguma vez imaginamos. Mas isso levanta outra pergunta importante. Se agora existe uma nova pista tão específica, por que é que o avião ainda não foi encontrado? No próximo capítulo, vamos explorar por que falhou a maior operação de busca da história da aviação, e por que o MH370 pode ter estado escondido no fundo do oceano todo este tempo. Durante anos, navios especializados varreram milhares de quilômetros do fundo do oceano. Satélites analisaram cada possível pista. Equipas internacionais gastaram centenas de milhões de dólares. E mesmo assim, o Malaysia Airlines Flight MH370 nunca foi encontrado. Como é possível que um avião gigante simplesmente desapareça sem deixar rastro? Depois do desaparecimento em março de 2014, o mundo reagiu rapidamente. Países como a Austrália, Malásia e China mobilizaram enormes recursos para tentar localizar o avião. A operação tornou-se rapidamente a maior busca na história da aviação. Inicialmente, as equipas procuraram no Mar do Sul da China, perto do local onde o avião perdeu contato com o controlo aéreo. Mas alguns dias depois surgiu uma descoberta inesperada. Os investigadores encontraram dados de satélite que indicavam que o avião continuou a voar durante várias horas depois de desaparecer dos radares. Esses dados vinham da empresa de satélites Inmarsat. Os chamados Nunchucks, pequenos sinais automáticos entre o avião e o satélite, mostravam que o MH370 ainda estava no ar. E mais importante ainda,
Esses sinais indicavam duas possíveis rotas, uma para o norte e outra para o sul. Depois de semanas de análise, os investigadores concluíram que a rota mais provável era para o sul do Oceano Índico. Isso mudou completamente o foco da busca. De repente, as equipas tiveram de procurar numa das regiões mais remotas e hostis do planeta. O sul do Oceano Índico é vasto, profundo e muitas vezes coberto por tempestades violentas. Em alguns locais, a profundidade ultrapassa 4.000 a 6.000 metros. Para explorar estas áreas, foram utilizados navios equipados com sonar de alta tecnologia e veículos submarinos autônomos. Esses sistemas conseguem mapear o fundo do oceano e identificar objetos grandes, como destroços de aviões. Mas havia um problema enorme. A área de busca era gigantesca. No total, os investigadores examinaram mais de 120.000 km² de fundo marinho. Isso é aproximadamente o tamanho de países inteiros. Apesar da tecnologia avançada, encontrar um avião numa área tão grande é extremamente difícil. Além disso, o fundo do Oceano Índico é tudo menos plano. Existem montanhas submarinas, ravinas profundas e terrenos extremamente irregulares. Essas formações podem esconder destroços ou criar sombras no sonar, dificultando a detecção. E há outro detalhe importante. Os cálculos usados para determinar a área de busca dependiam de vários fatores incertos, como velocidade do avião, altitude e condições meteorológicas. Se qualquer um desses fatores estivesse ligeiramente errado, o local estimado do impacto poderia estar centenas de quilômetros afastado. Depois de anos de busca sem resultados conclusivos, a operação oficial foi finalmente encerrada em 2017. Para muitas pessoas, isso foi devastador. As famílias das vítimas continuaram sem respostas. Sem destroços principais. Sem gravadores de voo. Sem uma explicação final. Mas o mistério não desapareceu. Investigadores independentes continuaram a estudar o caso. E novas pistas começaram a surgir. Alguns especialistas acreditam que a área de busca pode simplesmente ter sido a errada. Outros pensam que os destroços podem estar numa zona difícil de mapear, escondidos entre formações submarinas. E é exatamente aqui que o trabalho de Richard Godfrey volta a ganhar importância. Se a localização sugerida por ele estiver correta, significa que o avião pode estar fora da principal área de busca analisada anteriormente. Em outras palavras, é possível que o MH370 esteja no fundo do oceano, num lugar onde ninguém realmente procurou. E se isso for verdade, existe uma pergunta que todos querem responder. Será que uma nova missão de busca pode finalmente resolver este mistério? No próximo e último capítulo, vamos explorar se o MH370 pode realmente ser encontrado, e o que essa descoberta poderia revelar sobre o que aconteceu naquela noite misteriosa. Porque depois de mais de uma década de perguntas, o mundo ainda espera por uma resposta. E se, depois de mais de uma década de perguntas, o maior mistério da aviação moderna estiver finalmente perto de ser resolvido? O desaparecimento do Malaysia Airlines Flight MH370 deixou o mundo inteiro em choque. Mas agora, com novas análises e teorias como as apresentadas por Richard Godfrey, alguns especialistas acreditam que estamos mais perto do que nunca de descobrir a verdade. Durante anos, o caso do MH370 parecia um enigma impossível de resolver. Sem a localização exata do avião, os investigadores ficaram limitados. A única forma de descobrir realmente o que aconteceu seria encontrar os destroços principais do avião, especialmente as caixas negras. Esses dispositivos registram as conversas no cockpit e os dados técnicos do voo. Se forem recuperados, podem revelar exatamente o que aconteceu nos momentos finais. Mas para isso, primeiro é preciso encontrar o avião. Nos últimos anos, algumas empresas privadas mostraram interesse em retomar a busca. Uma delas é a empresa de exploração marítima Ocean Infinity, que já participou em missões anteriores. A empresa acredita que novas tecnologias submarinas podem tornar a busca muito mais eficiente. Hoje existem veículos submarinos autônomos extremamente avançados, capazes de mapear o fundo do oceano com uma precisão muito maior do que há 10 anos.
Esses robôs podem mergulhar a milhares de metros de profundidade e operar durante longos períodos, analisando grandes áreas do oceano. Se uma nova missão de busca for organizada e se concentrar numa área específica, como a sugerida pelas análises de Godfrey, as hipóteses de sucesso podem ser muito maiores. No entanto, ainda existem desafios importantes. Organizar uma nova operação de busca custa milhões de dólares. E sem garantias absolutas de que o avião será encontrado, alguns governos hesitam em financiar outra missão. Além disso, há debates entre especialistas sobre qual área deve ser explorada primeiro. Alguns defendem que a zona identificada por Godfrey merece ser investigada. Outros acreditam que os dados de satélite originais ainda apontam para outras regiões possíveis. Mas uma coisa é certa. O caso do MH370 nunca foi completamente encerrado. Para as famílias das 239 pessoas a bordo, o desaparecimento continua a ser uma tragédia sem resposta. Muitos ainda esperam que um dia o avião seja encontrado e que finalmente possam compreender o que aconteceu. E ao longo dos anos, pequenas pistas